Havia na Bitínia um pai que amava a filha com a intensidade de quem confunde possessão com amor. E foi exatamente esse amor doentio que a conduziu à morte. Ele a trancou numa torre para protegê-la do mundo. E foi dentro dessa torre que ela encontrou o único Deus verdadeiro. Quando ele descobriu, denunciou a própria filha às autoridades, entregou-a aos algozes e, não satisfeito, pediu a honra de empunhar ele mesmo a espada. E foi então, enquanto descia do monte com as mãos manchadas pelo sangue da filha que havia criado, que o céu respondeu. Um raio desceu e o fulminou no mesmo instante diante das mesmas testemunhas que haviam acabado de assistir à execução. Pense nisso por um momento. O mesmo céu que Bárbara contemplava pelas janelas da torre onde havia sido aprisionada, tornou-se, no instante seguinte à sua morte, o instrumento da justiça que ela não pediu, mas que Deus, em seu silêncio soberano, havia preparado. O que aconteceu em Nicomédia no 4º dia de dezembro do ano 306 é uma das histórias mais perturbadoras e mais luminosas que o martirológio cristão preservou. Perturbadora porque exige que você olhe para dentro de um lar onde o amor se transformou em opressão. Luminosa porque revela o que acontece quando uma alma jovem, trancada entre 4 paredes, decide olhar para além do teto e encontra o infinito. Esta é a história de Santa Bárbara de Nicomédia, a Virgem da Torre, a mártir do raio. E ao final, você vai entender por que, quando o trovão rasga o céu, há mais de 17 séculos que milhões de pessoas sussurram o mesmo nome: Nicomédia. Ásia Menor, por volta do ano 270 d.C., capital da Bitínia, cidade de porto ativo e arquitetura imponente, onde o próprio imperador Diocleciano escolheria, décadas depois, instalar sua residência imperial. Era nessa cidade que vivia Dióscoro, rico, pagão e obcecado pela filha única. A mãe de Bárbara havia morrido quando ela ainda era criança, e essa ausência precoce fez de Dióscoro não apenas o pai, mas o único ponto de referência de um universo doméstico que, aos poucos, foi se fechando ao redor dela como uma armadilha de ouro. Bárbara cresceu entre luxo e solidão. As fontes antigas enfatizam sua beleza de modo que ultrapassa o elogio retórico. Era beleza que atraía atenção, que trazia pretendentes à porta, que colocava Dióscoro diante de um problema que ele não estava disposto a resolver da maneira que a civilização esperava. Resolvê-lo significaria perdê-la. Significaria abrir mão do controle sobre a única criatura que ele considerava sua. Então, ele construiu uma torre. Não foi impulso momentâneo. Foi escolha calculada, justificada por um pai que provavelmente se convencia de que estava protegendo a filha dos pretendentes, do mundo, do perigo que a beleza traz quando não está guardada. O problema é que não há diferença prática entre uma prisão construída por amor e uma prisão construída por ódio. As paredes são igualmente sólidas, as janelas são igualmente poucas, e a liberdade é igualmente impossível. Bárbara tinha aproximadamente 15 anos quando foi instalada na torre. Havia servas, havia conforto material, havia tudo que o dinheiro de Dióscoro podia comprar, exceto o único bem que não tem preço: o direito de sair. A torre tinha 2 janelas, e era por essas aberturas que Bárbara se relacionava com um mundo que não podia alcançar. O céu, as colinas, as nuvens que mudavam de forma, o sol que percorria o arco do dia com uma regularidade que as grades não conseguiam interromper. E foi exatamente aí que algo começou a acontecer. A solidão, quando recai sobre uma alma que não se satisfaz com o vazio, funciona como câmara de ampliação. Ela magnifica as perguntas que o mundo barulhento normalmente abafa.
Bárbara tinha tempo, tinha silêncio e tinha as janelas, que eram ao mesmo tempo sua prisão e sua escola. Dia após dia, contemplando o céu que mudava de cor ao entardecer, as estrelas que apareciam com uma pontualidade que nenhum decreto humano havia estabelecido, a chuva que chegava e partia obedecendo a uma ordem que ninguém na corte de Dióscoro havia promulgado, Bárbara foi chegando lentamente e por conta própria a uma conclusão que os ídolos do pai nunca lhe haviam dado condições de formular. Havia uma inteligência por trás de tudo aquilo, uma presença, algo ou alguém que sustentava a ordem do universo com uma consistência que as estátuas de pedra e bronze jamais poderiam explicar. Aquelas estátuas não haviam feito o sol nascer em momento algum. Não haviam ordenado o curso das estações. Não respondiam quando interrogadas. Não consolavam quando a solidão pesava. Não tinham nos olhos de pedra nenhuma centelha do que Bárbara, pelas janelas da torre, via inscrito em cada amanhecer. Ela não tinha nome ainda para o Deus que intuía existir. Mas sabia, com a clareza de quem chegou à conclusão pelo próprio caminho, que ele era diferente de tudo que o paganismo do pai havia lhe ensinado. Foi nesse solo já preparado que o cristianismo chegou. As fontes registram, com nuances variadas, que o contato chegou a Bárbara por meio de uma serva de fé cristã, ou talvez por um visitante que conseguiu introduzir-se sob algum pretexto. A tradição não é unânime nesses detalhes. O que as fontes concordam é no resultado. Bárbara ouviu sobre Cristo. Ouviu sobre um Deus que não era pedra nem bronze, que havia se feito carne, havia morrido e havia ressuscitado, e havia dito que a verdade tornaria livres os que a seguissem. A palavra livres dentro dos muros de uma torre não é um conceito abstrato, é dinamite. A conversão foi silenciosa, profunda e irreversível. Bárbara não tinha sacerdote à disposição, não tinha comunidade, não tinha livros sagrados acessíveis. Tinha a oração que descobriu sozinha e a fé que cresceu no escuro, como raiz que não precisa de luz para se aprofundar. O batismo, que a tradição menciona como sendo por desejo, ou talvez como tendo acontecido por meio de um sacerdote disfarçado que conseguiu acesso à torre, selou internamente o que já estava acontecendo. Bárbara pertencia a Cristo, e essa pertença havia se instalado dentro de uma prisão sem pedir licença a ninguém. E então chegou o momento em que a fé precisou tomar forma visível. Dióscoro partiu em viagem de negócios, deixando instruções para que trabalhadores realizassem obras de melhoria na torre. As especificações eram claras, 2 janelas como havia sempre. Os trabalhadores começaram a construção na ausência do patrão, e foi nessa ausência que Bárbara agiu. Ela pediu uma 3ª janela. Os trabalhadores hesitaram. A ordem do Senhor era 2 janelas. A filha do Senhor pedia 3. Havia ali uma tensão que nenhum operário pagão do século III estava bem equipado para resolver. E Bárbara, percebendo a hesitação, insistiu com a autoridade que sua posição lhe conferia. A 3ª janela foi aberta. O que ela contemplou naquele momento? 3 janelas lado a lado, deixando entrar 3 colunas de luz sobre a pedra da torre. Foi o símbolo que havia estado esperando sem saber. 3 janelas, 3 pessoas, um Deus. A Santíssima Trindade iluminando o mesmo espaço que havia sido pensado como prisão e que ela havia convertido em templo. A tradição acrescenta que Bárbara gravou uma cruz na pedra da parede, marca permanente, gesto de quem sabe que o que cresceu ali dentro não pode ser desfeito por decreto de nenhum pai. Dióscoro voltou, viu as 3 janelas onde havia ordenado 2 e perguntou quem havia dado a ordem. Os trabalhadores responderam: a filha. Ele subiu à torre e confrontou Bárbara com a fúria de quem pressente que algo vai mudar tudo.
Ela poderia ter desviado, poderia ter apresentado alguma explicação técnica. Em vez disso, quando o pai pressionou sobre o significado das 3 janelas, ela escolheu a verdade. Bárbara declarou que as 3 janelas representavam a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E foi além, anunciando que havia abandonado os ídolos pagãos e abraçado Cristo como o único Deus verdadeiro. A reação de Dióscoro foi a de quem recebe simultaneamente uma traição de sangue e um crime capital. Sua filha era cristã. Havia escondido isso dele durante todo o tempo em que ele havia provido, protegido e confinado aquela criança. A ira que se seguiu foi a de um homem cuja posse havia escapado, porque era isso que Bárbara havia se tornado para ele. Uma posse que desenvolvera vontade própria. Ele tentou agarrá-la, mas ela fugiu. A tradição narra que, ao fugir pela encosta da montanha, as rochas abriram caminho diante dela como se a própria terra a estivesse protegendo. Imagem que pertence ao vocabulário da hagiografia e aponta para a convicção dos primeiros cristãos de que a providência não abandona seus mártires nem nos momentos mais físicos do perigo. Bárbara escondeu-se entre as pedras e as dobras do terreno, enquanto Dióscoro descia em sua perseguição com a determinação de um homem que já decidiu o que vai fazer quando encontrar o que procura. Foi um pastor quem a traiu. A tradição registra que ele, deparando-se com Bárbara escondida, revelou o esconderijo a Dióscoro e aos seus. É um detalhe que não costuma receber atenção, mas que tem peso moral considerável. Não foi o império que encontrou Bárbara. Não foi uma rede de espionagem, nem uma delação organizada. Foi um homem comum, sem nome preservado na história, que viu uma jovem fugitiva e escolheu entregá-la. A tradição acrescenta que seu rebanho foi transformado em pedra, imagem simbólica da crença de que a cumplicidade com a injustiça não passa sem consequência. Bárbara foi capturada e levada de volta. O governador da Bitínia chamava-se Marciano, leal à estrutura do império, intolerante com o que a ameaçava. Dióscoro levou a filha diante dele como quem entrega uma criminosa, e a criminosa que entregava era a criatura que havia criado, amado e aprisionado. O interrogatório foi direto. Marciano perguntou se ela era cristã, e Bárbara respondeu que sim. Ordenou que sacrificasse aos deuses ou enfrentasse a morte. E ela respondeu com a serenidade de quem já decidiu que não há alternativa possível. Não adoro ídolos esculpidos em madeira ou pedra. Adoro o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o único Deus verdadeiro. Marciano ordenou a tortura. O que se seguiu, o martirológio antigo registra com a contenção que não oculta a brutalidade, chicoteamento, garras de ferro, tochas. Bárbara foi submetida a sofrimentos que o corpo humano não foi projetado para suportar. E durante tudo isso não blasfemou, não cedeu, não ofereceu aos algozes a satisfação de uma negação. A noite chegou e ela foi jogada de volta à prisão com feridas terríveis. Então aconteceu o que a tradição preserva com a densidade de um relato de testemunha. Uma luz celestial encheu a cela. Cristo apareceu. As feridas foram curadas. Bárbara acordou inteira. Na prisão havia outra mulher cristã chamada Juliana. Ela havia sido presa por professar a mesma fé, estava sujeita à mesma sentença e partilhava com Bárbara não apenas o espaço físico daquela cela, mas a lucidez de quem já fez a escolha definitiva e não tem mais o que temer. Entre as duas, nasceu aquele tipo de vínculo que só o sofrimento compartilhado é capaz de forjar. Não a amizade que cresce no conforto, mas a que se consolida quando duas pessoas descobrem lado a lado que são feitas do mesmo material. Quando no dia seguinte Marciano viu Bárbara sem as marcas que deveria ter, acusou-a de feitiçaria. A resposta dela chegou firme.
Não é feitiçaria, é Cristo, que cura o que o mundo não consegue destruir. A tortura recomeçou com brutalidade renovada, desta vez atingindo também Juliana. As duas foram submetidas ao mesmo suplício e as duas permaneceram firmes. A sentença final foi a morte, decapitação para as duas. E então aconteceu o que transforma esta história em algo diferente de qualquer outra. Dióscoro pediu a Marciano a honra de ser ele próprio o executor. Queria encerrar com suas próprias mãos o que havia começado com suas próprias mãos. A prisão, a denúncia, a entrega. Marciano concedeu. Bárbara e Juliana foram conduzidas ao monte da execução com a humilhação pública que o sistema romano reservava aos condenados. O caminho era longo o suficiente para que as testemunhas vissem, para que a cidade soubesse, para que a punição tivesse o alcance pedagógico que o império exigia. E Bárbara percorreu esse caminho em oração. As fontes registram que naquele trajeto final ela não pediu para si, pediu pelos outros. A tradição preservou as palavras dessa última oração, e elas dizem tudo sobre quem Bárbara havia se tornado dentro daquela torre. Senhor, que aqueles que invocarem o meu nome sejam protegidos de raios, de tempestades e de morte súbita sem preparação espiritual. Era a oração de uma mulher que, a caminho de sua própria morte, pensava nos que ainda estavam vivos. No topo do monte, Dióscoro desembainhando a espada sobre a filha, é uma cena que desafia qualquer análise simples. Havia naquele homem algo que a linguagem comum de vilão não consegue abarcar. Um ser humano tão deformado por um amor que nunca aprendeu a se tornar doação, que chegou ao ponto de confundir assassinato com autoridade. Bárbara estava de joelhos diante do homem que a havia criado. E entre os dois havia todo o abismo que separa um amor que liberta de um amor que destrói. Bárbara morreu no 4º dia de dezembro do ano 306 da era cristã. Ela tinha aproximadamente 20 anos. Juliana foi executada na sequência, pelo mesmo instrumento, no mesmo monte, no mesmo dia. Os dois nomes, Bárbara e Juliana, foram inscritos juntos no martirológio da igreja e juntos são venerados até hoje. Dióscoro desceu do monte. O céu, que havia estado claro, escureceu de maneira súbita e inexplicável. Uma tempestade formou-se do nada, com a urgência de algo que não obedecia à meteorologia natural, mas a uma lógica mais antiga e mais severa. Então, o raio desceu e atingiu Dióscoro diretamente. O homem que havia erguido a espada sobre a filha foi fulminado no mesmo instante, no mesmo espaço, diante das mesmas testemunhas que haviam acabado de assistir à execução. O corpo carbonizado, a morte instantânea. Os cristãos de Nicomédia resgataram o corpo de Bárbara e o sepultaram com a honra que as circunstâncias permitiam. E veneração foi imediata, do tipo que nasce espontaneamente do testemunho de quem esteve presente e não consegue mais tratar aquele nome como o de qualquer pessoa comum. No século IV, uma basílica foi erguida em sua memória, e as relíquias percorreram ao longo dos séculos os caminhos que o fervor popular foi abrindo. A Catedral de Kiev, na Ucrânia, guarda até hoje o que a tradição identifica como suas relíquias principais. Na Idade Média, o nome de Bárbara foi incorporado a um dos grupos de intercessão mais invocados da história da Igreja, os 14 Santos Auxiliadores. Eram santos escolhidos pela devoção popular para situações de extrema necessidade, pestes, guerras, agonias sem saída, e cada um deles tinha um âmbito específico de proteção. Bárbara estava entre eles especificamente para situações de perigo de raio e, sobretudo, de morte súbita sem preparação espiritual. Esse segundo ponto revela a profundidade teológica que a devoção popular raramente articula, mas sempre carrega. O que o crente medieval mais temia não era a morte em si,
mas a morte que chegasse tão abruptamente que não houvesse tempo para a confissão, para a absolvição, para a unção que prepara a alma para o encontro com Deus. Bárbara, que havia pedido em sua última oração precisamente essa proteção, tornava-se a intercessora específica dessa angústia. Não a padroeira dos que não morrem, mas a dos que desejam morrer bem. A associação com o raio conectou Bárbara a tudo que explode com caráter imprevisível e devastador. A pólvora, que transformou a guerra medieval, trouxe o mesmo terror súbito do raio. E os artilheiros, homens que manejavam canhões, sabendo que uma faísca errada poderia ser a última coisa que experimentariam, adotaram Bárbara como padroeira com a intensidade de quem escolhe um intercessor por necessidade concreta. Os mineiros, os pirotécnicos, os bombeiros, todos que convivem cotidianamente com o perigo súbito, encontraram nela a padroeira que a história havia preparado para eles, com precisão quase cirúrgica. Em 1969, a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II não encontrou documentação histórica suficientemente sólida para manter Santa Bárbara no calendário universal obrigatório. Aqui é preciso esclarecer: não foi condenação, não foi negação de santidade, não foi proibição, foi rigor histórico. A veneração continua plenamente permitida, os calendários locais a mantêm e a devoção popular não recuou 1 milímetro. A veneração de Bárbara remonta ao século IV, evidência de que havia um núcleo histórico real sobre o qual a tradição foi depositando, ao longo dos séculos, as camadas de narrativa que comunicavam a essência do que havia acontecido. Onde quer que Santa Bárbara apareça, em pintura, escultura, vitral, há uma torre com 3 janelas, a palma do martírio, a espada da execução e, às vezes, um raio no céu ao fundo. Essa iconografia não é ornamento, é teologia condensada em imagem, capaz de narrar em silêncio toda a história: o aprisionamento, a descoberta da Trindade dentro da prisão, a recusa de negar e a justiça que desceu do céu quando tudo parecia encerrado. Esta não é a história de uma rebeldia adolescente contra um pai autoritário. É a história de uma alma que, no mais absoluto silêncio e no mais completo isolamento, encontrou o que nenhuma liberdade exterior poderia ter garantido: a certeza de Deus. Bárbara não precisou sair da torre para se converter. A torre foi, paradoxalmente, o lugar onde a conversão se tornou possível, porque era o lugar onde não havia barulho suficiente para abafar as perguntas que a levaram até Cristo. O isolamento que o mundo impõe como punição pode, dependendo do que a pessoa decide fazer com ele, tornar-se o espaço mais sagrado que ela jamais habitou. E a terceira janela é a imagem mais precisa disso. A fé não havia esperado pela permissão do Pai para crescer. Havia crescido de qualquer maneira, dentro da estrutura que ele havia erguido para impedi-la. Bárbara morreu com aproximadamente 20 anos. Não deixou escritos, não pregou em praças, não organizou comunidades. Fez apenas uma coisa, com uma consistência que atravessou tortura, abandono paterno, tribunal e morte. Não negou. Em nenhum momento, diante de nenhuma pressão, ela não negou. E essa recusa simples, repetida em cada oportunidade que lhe deram para recuar, é o que transformou sua vida breve numa fonte de intercessão que 17 séculos não conseguiram esgotar. Todo 4 de dezembro, o nome de Bárbara é pronunciado em quartéis, em igrejas, em famílias onde a tradição passou de geração em geração com a naturalidade de quem transmite não uma história, mas uma proteção. Quando a tempestade chega e o trovão anuncia o raio, há quem pause, olhe para o céu e diga o nome, não por superstição, mas porque a história de como aquele pai foi fulminado ficou gravada na memória de um povo que aprendeu, geração após geração,
que o céu vê o que a terra presencia e que a justiça, quando Deus decide falar, pode vir tão rápida e tão brilhante quanto um raio. Santa Bárbara de Nicomédia, a virgem que encontrou a Trindade dentro de uma prisão, a mártir que o próprio Pai decapitou e a padroeira de todos os que enfrentam perigo súbito, de todos os que desejam morrer preparados, de todos os que descobriram Deus dentro de uma prisão que o mundo construiu para mantê-los longe dele. Se esse conteúdo fortalece sua fé, você pode ajudar essa missão a continuar. Faça parte como semeador ou guardião. Clique em Seja Membro e caminhe conosco na comunidade da fé. Inscreva-se no canal, pois a nossa missão é fazer cada santo viver novamente através das telas. Santa Bárbara, rogai por nós.